integrante das forças de segurança do nosso país. O senhor e a senhora, que é uma autoridade militar, uma autoridade policial, integrante de qualquer força de segurança, nós temos uma mensagem de vida para o senhor e para a senhora, um sustentáculo, um direcionamento. A palavra de Deus, ela expressa que as pessoas, elas têm problemas, passam por grandes lutas, decepções, porque falta um ingrediente na vida delas. Nesta oportunidade, eu quero lhe mostrar esse ingrediente, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Isso aqui não é invenção humana, não é uma ciência. É a palavra de quem criou todas as coisas. Primeiro ele faz um alerta, e depois ele dá o caminho. Ele mostra a receita por que as pessoas sofrem, por que as pessoas têm problemas. Ele diz assim, no livro de Oséias, no capítulo 4, já no versículo 1, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Quer dizer, ele chama, ele convoca as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, lerem a Bíblia, tomar o conhecimento da voz de Deus. Aí ele acrescenta dizendo: vós, filhos de Israel. Isso aqui é toda a humanidade. A simbologia filhos de Israel representa as pessoas que ouvem a voz de Deus. Israel, os filhos de Israel são todos aqueles que ouvem a Deus. E aí ele diz assim: porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Ou seja, Deus não concorda com o comportamento de muita gente. E o egoísmo, os seres humanos se matando, vivem em guerra, pai mata filho, quer dizer, Deus tem uma contenda, Deus não concorda com isso. E aí ele acrescenta dizendo: não há verdade nas pessoas, não há benignidade. Benignidade quer dizer bondade. Não há bondade, não há verdade nas pessoas, e nem conhecimento de Deus. As pessoas não procuram conhecer a Deus. Aliás, senhor e senhora, eu quero dizer para quem está nos acompanhando, para quem está ouvindo, que quando as pessoas, elas vivem de qualquer jeito sem ouvir a voz de Deus, mas quando acontece uma tragédia na vida delas. Aliás, eu ouvi recentemente de um pai de um artista famoso que morreu numa tragédia, e o pai foi para as mídias e falou assim: olha, Deus não existe, a culpa é de Deus. Por que Deus deixou meu filho morrer? Óbvio, a resposta está nesse versículo. Deus contenda, porque a pessoa não ouve a voz de Deus, não busca o conhecimento de Deus, mas no momento da dor, ela culpou Deus. Deus é inerte, ele precisa ser invocado, porque ele não é ladrão. Quem entra na vida dos outros sem ser chamado, sem permissão, são ladrões. Deus não, ele falou assim: olha, invocar-me-eis e me achareis, se me invocar. É necessário ler a Bíblia, é necessário se apresentar a Deus e chamá-lo para entrar na sua vida. Aí ele vai lá para o versículo 6 e diz assim: o meu povo, ou seja, a humanidade, as pessoas perecem, são destruídas, porque lhe faltam conhecimento de Deus, como diz no versículo 1. Senhor e senhora, independente de você estar passando por uma luta ou não, porque de repente você não está passando hoje, mas quando a luta vier no futuro, se você não conhece a Deus, você vai ser sucumbido. Tem outra passagem que ele fala que nossa vida é como uma casa construída, ou sobre areia ou sobre rocha. Sobre rocha é quem tem o conhecimento de Deus, sobre areia é quem não tem. E aí a casa é desmoronada quando vem as lutas, que são os problemas da vida. Senhor e senhora, não deixe a sua vida perecer por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus vai lhe ensinar a fazer uma boa escolha do seu relacionamento com o seu cônjuge. Para quem é solteiro, para quem é casado, o conhecimento de Deus vai lhe ensinar a gerir o seu casamento de uma forma a cuidar um do outro verdadeiramente. Quem tem o conhecimento de Deus vai conseguir buscar o conhecimento real e das ciências para uma profissão, mas sem errar. Quantas pessoas nesse mundo fizeram graduações, pós-graduações, cursos técnicos e são frustradas porque não conseguem exercer a sua profissão, mas nunca perguntaram para Deus se esse conhecimento provinha de Deus.
E assim são todas as nossas escolhas da nossa vida. A escolha de uma profissão, de uma qualificação profissional, a escolha de se cuidar. Senhor e senhora, se cuidar, primeiro cuidar de você, para que possa cuidar dos outros, porque quem não consegue cuidar de si, como é que vai cuidar dos outros? Tem pessoas que querem dar conselho para os outros, mas a vida dela está em ruínas, porque lhe falta conhecimento de Deus. O povo, a humanidade, perece porque não conhece a Deus. Está aqui a receita. Então, o senhor e a senhora querem fazer uma recomendação. Todos os dias da sua vida, escolha. Já comece fazendo a escolha de querer escolher no seu racional, no seu subconsciente, a conhecer a Deus. Conhecer os pensamentos de Deus. Que ele também disse numa outra passagem, que os pensamentos de Deus são mais altos e mais sábios do que o nosso. Eu aqui, não é o pastor Rony não, ou o major capelão Rony não, Rony Negreiros, a pessoa do Rony Negreiros, há quase 30 anos atrás, eu tomei uma decisão de escolher pautar as minhas ações nos conhecimentos de Deus e não mais nos meus, porque a ciência falhou na minha vida, falhou para mim, e agora tem falhado para a humanidade. Está aí o mundo de joelho diante de doenças, diante de guerras, de problemas, não consegue gerir, a ciência falha. Então eu escolhi os pensamentos de Deus, coloquei dentro da minha cabeça. Como que faz isso? Como é que eu troquei meus pensamentos pelo conhecimento de Deus? Troquei o meu conhecimento pelo conhecimento de Deus. Lendo a palavra de Deus e tomando atitudes racionalizadas de acordo com os pensamentos de Deus e não mais com os meus. Resultado disso, hoje eu consigo cuidar de pessoas, inclusive com o meu próprio testemunho de mudança e transformação de vida, em todos os aspectos, inclusive no meu casamento. Tome essa atitude hoje, senhor e senhora, que é uma autoridade e carece desse conhecimento, até porque você, senhor e senhora, cuida de pessoas. Vocês cuidam de pessoas. E para se cuidar de pessoas, precisam pensar como Deus pensa. Pensar no todo. E pensar no todo é pensar como Deus pensa. É ter o conhecimento real e verdadeiro de Deus. Que Deus abençoe a todos.